Sejam bem-vindos, pessoal! Agora nós vamos ter mais uma aula de CSS e vamos aprender algumas coisinhas que vão nos ajudar cada vez mais a posicionar nossos elementos em tela. Nós vamos tratar basicamente aqui sobre position, né? Para aprender ali o que é um position relative, o que é um absolute, fixed e até um mais novo ali que chama sticky. Nós vamos ver aqui também como que era um jeito mais antigo que era utilizado ali para a gente fazer essa posição ali dos elementos em tela. Vamos aprender aqui, né, como trabalhar de fato com o Flexbox, né, que é uma tecnologia ali mais recente que nos possibilita encaixar com muito mais facilidade, né, com muito mais controle sobre o nosso layout, sem ter que utilizar técnicas esdrúxulas ali para resolver nossos problemas. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui para o código. Nós vamos começar aqui trabalhando com uma questão que é da posicionamento dos elementos em tela, né? Então, vamos ver, por exemplo, essas caixinhas que nós temos ali, né? Essas nossas caixinhas, elas estão com um texto ali seguido, né? Eu vou aumentar um pouco essa quantidade de caixinhas, né? Para a gente ver como que elas se comportam com diferentes positions. Se eu pegar aqui e falar que todas as minhas caixinhas são position relative, né? Isso já vem por padrão, né? Se eu salvo aqui, nada mudou. Vejam que essa caixinha eu estou chamando de box, tá? Então, só para vocês entenderem, tem ali uma classe que chama boxes, que é onde estão sendo abrigadas essas caixas. E dentro aqui também tem um texto, né? Que eu coloquei como spam, só para ele ser inline, tá? Mas poderia ser um P com display inline também, sem problemas. Então, olha só, pessoal. Eu estou fazendo o seguinte aqui, né? Eu coloquei position relative em todos. Imaginem agora que eu quero pegar apenas o primeiro elemento aqui, né? Então, como a gente viu ali, pode usar um nthchild nele. E eu gostaria aqui de, por exemplo, falar que ele vai ter uma posição absoluta, né? Vamos ver o que acontece aqui, né? Olha só, né? Ele até sumiu aqui de tela, né? O que será que aconteceu com esse elemento, né? Se nós formos aqui abrir, opa, abrir o lugar errado, né? Se eu for abrir aqui o nosso inspetor, né? Vou até maximizar para ficar mais fácil, né? E ver aqui as nossas caixas. Olha só o que está acontecendo. Essa nossa caixinha ficou por trás da outra, né? Porque ele está com posição absoluta, né? E como que eu posso comprovar isso, né? Vamos pegar aqui, ó, todas as outras caixas, né? E eu poderia falar aqui que eu gostaria de, ó, vou copiar essa regrinha e vou falar aqui que todas as caixas, né, a partir da 2, vão ter um display none, né? Se eu voltar aqui agora, a gente pode ver que só tem uma caixa. E pior ainda, né? Ela subiu por cima do nosso conteúdo, né? Que é uma coisa ali que geralmente a gente não vai querer que aconteça. Então, o que acontece? Quando a gente usa um elemento cuja position dele é absolute, ele vai, né, obrigatoriamente ali, né, não ocupar espaço em tela, né? Ele sai do fluxo, né, que a gente tem ali normal das nossas box models, né, que a gente ficaria ali linha, né, elementos que estão ali com display block, né, ficariam numa linha, e aí se fosse display inline block com outro inline block ou um outro inline, eles ficariam na mesma linha se coubesse, né? Nada disso. Quando ele desrespeita, né? Não é bem que ele desrespeita, né? Mas ele sai desse fluxo normal aí de renderização do nosso navegador, né? E o que acontece, né? Quando a gente usa um position absolute, nós poderíamos também falar, dar coordenadas aqui para falar aonde exatamente na tela nós queremos que isso daqui apareça, né? Se eu colocar um top 0, olha só o que acontece, ele foi jogado ali para o início, né, do nosso layout. Se eu colocasse aqui, ó, um left 30 pixels, ele foi empurrado ali 30 pixels à esquerda, né? Então, o que acontece aqui, né? Se eu tenho um elemento que ele tem position absolute e todos os elementos pais, né, que envolvem ele, não tem declarado ali uma position, ele vai realmente ir para o começo do layout, né? Ele vai considerar aqui o começo da página para se posicionar. Porque, na verdade, né, eu acabei falando aqui para vocês que o relative é o padrão. Mas, na verdade mesmo, né, tem um carinha aqui que a gente nunca utiliza, dificilmente fala sobre ele, mas o padrão é o static, né? O static,
ele basicamente ele não possibilita ali que os elementos tenham as propriedades top e left, né, setadas. Então, o que acontece aqui, né? Se eu venho aqui na minha caixa, né? E, por exemplo, né, a gente tem aqui esse position static, né? Se eu colocasse aqui que ele é estático em vez de absoluto, volto para cá, né? E vocês podem ver que esse left aqui, ó, se eu exagerasse ele não faz efeito, tá? Se isso daqui fosse relative, né? Vou até tirar o de cima para não confundir, mas se isso fosse relative, o top e left começam a fazer efeito. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, que ele vai ser do topo 50 pixels, né? Começa a fazer efeito, né? Então, por padrão, os nossos elementos têm position static, né? E aí, o que acontece, né? Vamos voltar ali quando que ele tinha o position absolute, né? Para mostrar ali o que estava acontecendo. Ele estava voltando para o começo do nosso layout. Como que eu posso evitar isso, né, para movimentá-lo em relação à nossa caixa ali, py, né, o nosso container py, esse boxes? Eu poderia, então, vir aqui nos nossos boxes, né, falar que eu gostaria de aplicar uma regra que o container py vai ter position relative. A partir do momento que eu fizer isso, ele começa a contar essas posições aqui, pessoal, aqui ó, o 0 e o 100, a partir do começo dessa minha div boxes. Legal? Então, é muito importante da gente entender isso, né? Se a gente tivesse aqui não escondido essas demais boxes, né? Eu vou tirar aqui esse display none. A gente vê, ó, que ele subiu aqui no meio, né? Ele meio que está comendo parte das outras caixas, né? Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Eu vou deixar até aqui ele um pouco destacado ali do topo para a gente conseguir ver, né? Mas é isso que está acontecendo. Então agora ele está fazendo esse cálculo a partir da caixa py, o container py, aqui do nosso elemento, o container que o envolve. Legal? Então olha só, se a gente já tem, já sabe aqui sobre position static, position relative, position absolute, né? Teria uma outra alternativa. E vocês devem estar pensando, mas putz, e se eu tiver um container ali que envolve essas caixas, né? E que ele, né, eu quero que seja position relative, mas eu gostaria que algum elemento aqui em específico, por exemplo, o 2 aqui, né, eu poderia pegar aqui e falar que o meu segundo elemento, né, poderia falar que esse meu segundo elemento eu gostaria que ele ficasse realmente, por algum motivo, no topo da tela, né? É meio difícil da gente fazer alguma coisa desse tipo. Geralmente nós utilizaríamos o que eu vou ensinar agora para fazer um menu, legal? Então olha só, se eu colocasse aqui um position fixed, né? E falaria aqui que eu gostaria que isso daqui tenha 15 do topo e 30 na direita. Olha só o que acontece agora, né? Vocês podem estar se pensando aqui, mas não fez o que a gente esperava, né? Porque talvez, será que ele não iria para o começo ali da tela, né? Ali é onde a gente viu nossa imagem de capa. Não, quando a gente faz o fixed, ele funciona um pouquinho diferente, ele fica preso na tela aqui mesmo, né? Ele fica fixo. Então isso daqui a gente pode ver que para essa caixinha é completamente inútil, né? A gente faria isso daqui para ter um menu fixo no nosso site, né? Então imaginem aqui, né? Não importa a ordem, tá? Mas por organização eu gosto de colocar aqui o menu antes também, né? Imagina que a gente tem uma tag nav, aqui que geralmente a gente associa para menus, e a gente fala aqui que tem, sei lá, a home, né? E a gente tem aqui um nosso time. Né? Isso daqui, obviamente, né, idealmente a gente colocaria aqui uma href, né, eu vou falar que isso daqui é da própria página, né, e aí eu colocaria aqui esse nosso time falando que a gente teria aqui uma página, né, não lembro nem se eu ainda tenho aqui, eu tenho uma time.html, né, então eu vou falar que joga para essa página, né. O que acontece aqui agora? A gente tem um menu lá, né, e eu gostaria de torná-lo fixo, né, então eu vou tirar essa regrinha aqui, vou comentá-la, tá, para voltar como estava, e esse menu aqui, ó, eu quero que ele fique fixo agora, tá. Então, para fazer isso daqui funcionar, eu poderia vir ali, né, eu tenho aqui um tal de nav, poderia falar, né, para ser mais específico, eu poderia até falar que isso daqui tem uma classe menu, né, e aí eu faço o seguinte, eu falo aqui que o meu nav.menu, tá, só então, se eu coloco aqui
esse ponto junto do elemento e não com espaço, ele não vai procurar por um elemento menu que está dentro da nave, ele vai procurar um elemento nave, né, cuja classe é menu, tá? Eu poderia também só chamar de ponto menu, que também funcionaria, tá? Mas olha só que legal agora, a gente coloca aqui um position fixed, legal? Ele, ó, a gente pode ver que ele está ocupando um espaço aqui, só que está difícil de enxergar. Então, como que a gente resolve, né? Eu poderia colocar aqui uma background color, colocar, por exemplo, aquele steel blue, né? E eu falar aqui que esse menu, né, eu gostaria que ele se estendesse ali pela tela inteira, né? Eu quero que ele fique fixo aqui, né? Que ele apareça sempre. Então, eu vou voltar aqui com o nosso position fixed, legal? Vou deixar ele com o idif 100%. E eu vou agora fazer o seguinte, vejam que ele está cortando a minha imagem ali, né? O meu primeiro índice, a primeira coisa que eu tenho ali. Então, idealmente, eu viria aqui no nosso body, tá? E eu vou pegar aqui, ó. Imaginem que o nosso menu ele tem 70 pixels de altura, tá? Que seria 7 rem, né? Para eu evitar que o resto do meu layout seja cortado aqui, eu vou ali no meu body e eu falo que ele tem aqui um padding top do mesmo tamanho, né? 7 rem. Legal? Se eu faço isso aqui, a gente pode ver que na verdade ele deslocou tudo aqui, né? Não ficou tão legalzinho aqui. E se eu fizesse um margem, na verdade também ele não ficaria do jeito que eu espero, né? Também iria cortar. Então, em vez de fazer isso daqui no body, né? Eu poderia fazer no nosso primeiro elemento, né? Que também iria resolver. Então, eu coloco aqui, ó, o BG, que é o nosso primeiro elemento. Né? Ou eu poderia envelopar todo esse conteúdo, né? Eu acredito que, como seria a melhor prática, eu vou fazer isso, tá? Eu vou colocar aqui uma div ou uma main, né? Geralmente eu gosto de falar que é o conteúdo principal da página. Vou pegar tudo que eu tinha aqui antes. Legal, tinha um monte de coisa aqui. Vou jogar para dentro dessa main, né? E olha só o que vai acontecer agora, né? Se eu voltar ali, só ver se deu certo, tá tudo certinho, tá. Dentro da main, só não ficou uma formatação legal, né? No VS Code tem um format document, né? Ele tem aqui um atalho para fazer isso pra gente, só para conseguir enxergar melhor, né? Quem ficou interessado é Ctrl+Shift+P format document, né? Que ele já formata o HTML para nós aqui. Então fica um pouco mais fácil de ver, tá tudo dentro do main, parece que tá certo. Eu venho aqui, em vez de então fazer isso daqui no body, eu falo aqui que dentro do meu conteúdo main, eu gostaria de ter lá um padding top de 7 rem, né? E agora a gente pode ver que nada é cortado, né? Então a gente tem ali tudo, né? E a única coisa que acontece aqui é que ainda esse conteúdo está atravessando ali, né? A gente já fala sobre isso, né? Mas nós podemos ver ali, ó, que isso está acontecendo apenas, né, nesse nosso box, né? Por quê? Se a gente for ver, esse nosso box ele tem uma position relative, né? Então esse menu aqui ele está ficando por baixo dele, né? Então como que a gente poderia evitar isso? Quando eu vier ali na nossa nave, né, no nosso menu, eu poderia falar aqui que ele tem um z-index de 1, né? Isso vai falar que ele já vai ter uma prioridade maior do que outros elementos, né, com position relative. Então ele vai ficar aqui na frente, né? Se por acaso eu viesse aqui nos nossos boxes e falasse que o z-index dele é 2, aí a gente vai ver que ele começa a subir em cima de novo, tá? Então, para a gente evitar isso, nós colocamos um z-index no nosso elemento stick, tá? E aí tudo vai funcionar bem melhor aqui. No nosso elemento, desculpa, fixed. Imaginem que a gente tem alguma coisa que a gente gostaria de exibir como se fosse um glossário dos nossos itens, né? Então vamos fazer esse glossário aqui, né? A gente pode pensar por nome de contato, né? Tem várias coisas que poderiam ser assim desse tipo. Então olha só, imaginem aqui que embaixo desses rankings aqui, né? Que a gente tem aqui como se fosse, né, realmente não é um dicionário, né? Poderia ser um dicionário, pode ser uma lista de contatos, né? Então eu vou colocar aqui que a gente tem uma lista de contatos, uma UL, tá? Essa UL aqui, a gente poderia falar que ela tem, por exemplo, né, aqui ó, uns contatos Andressa, Ana, né? Ana vem antes. Aí imaginem que a gente tem ali
vários contatinhos, né, com A. Eu vou até repetir aqui para efeito, nesse caso, né? E olha só o que acontece, né? A gente tem vários, né, coisinhos aqui. Imaginem que a gente chega aqui no momento que tem pessoas com a letra B, né? Então eu vou, só para facilitar aqui, eu vou copiar isso daqui também, né? Vou colocar vários e vou colocar mais aqui também nessa primeira linha, né? Imaginem que a gente tem aqui os contatos A, né? Então H2 aqui só para falar que são os que começam com A, e a gente tem os outros contatos aqui que começam com B, né? Então olha só, A, B e assim por diante, né? Imaginem que eu gostaria de colocar esse A, né, e deixá-lo fixo aqui embaixo do meu menu, né, enquanto eu estou pesquisando por um contato, né? Então eu vou até, para dar essa sensação aqui até melhor, vou colocar aqui um C, vou colocar aqui Camila, Carol, né? Opa, Camila, Carol, e vou copiar também esses nomes, tá? Só para a gente ter umas referências. Legal, então eu quero que quando eu chegar aqui, ó, no topo aqui do A, eu quero estar informado que eu estou na lista dos nomes com A. Legal? Quando eu chegar aqui no B, eu quero que ele fique fixo aqui também, informando que a gente está na lista dos nomes com B. E quando chegar no C, mesma coisa. Para fazer isso, pessoal, tem um recurso mais novo aqui que ele não é compatível em navegadores mais antigos, tá? Então tomem cuidado. Que eu só quero nomear aqui também, né? A gente tem essa UL. Eu vou falar que tudo isso aqui, né, para ficar mais organizado, que está numa seção, né? E essa seção, vou jogar tudo que a gente tem ali. Legal? Pegar aqui, jogar para dentro dessa seção. Só dar uma indentada ali. Legal? E agora olha só, pessoal. Ficou faltando o H2 aqui, né? Parece que ele não copiou. Deixa eu ver se não estragou nada ali. Aqui. Então, legal, pessoal. Olha só o que a gente pode fazer agora. Eu vou falar que essa section aqui vai ser uma contact list, né? Algo do tipo. E nessa contact list, né? Olha só como que a gente vai fazer essa questão. Eu pego aqui, falo que o nosso contact list, né? Ele vai ter um header ali, né? Um H2. Eu gostaria que esse H2 tenha position sticky, né? E para a gente ver isso melhor, eu ainda vou colocar uma background color aqui, né? Eu vou colocar alguma coisa que se destaque aqui, pode ser um verde aqui, né? Então esse lime green. Olha só o que vai acontecer agora. Quando eu começar a descer aqui, né? Eu acho que é o menu que está ficando na frente, né? Então vamos tirar esse menu aqui por enquanto, não vou deixá-lo fixo, tá? O que acontece? Ele está ficando fixo aqui, mas a gente não vê, né? Porque o que falta, né? Falta a gente colocar aqui um top, né? Porque o top ele vai falar qual que é o recuo que ele deve ficar ali de cima, né? Então se eu colocar aqui uns 0 pixels, olha só o que acontece. Ele vai grudar no nosso, realmente aqui no nosso conteúdo, né? Vai grudar na nossa página. Então olha só que legal, se eu desço aqui, ó, eu estou no contato A, vou descendo, contato B, vou descendo, contato C, né? Então a gente consegue fazer muito bem uma lista de contatos assim, e quando, né, sair ali do agrupamento ali do container que ele tá, ele libera aqui, né? Ele não fica ali junto. Então, esse position stick aqui dá um grande, né, ganho para algumas coisas que a gente tinha que fazer com JavaScript antigamente, né? Isso daqui era bem difícil de fazer, não tinha como fazer, né, apenas com CSS, e hoje em dia tem, né? Então, isso daqui traz, né, um ganho bem interessante para nós, né? E se eu voltar ali então com o nosso menu, né, para a gente ver o que estava acontecendo, olha só, ele está ficando embaixo do menu, né? Se eu vier agora, como eu sei que o meu menu ele tem, eu falei que ele é set rem, né? Eu poderia falar aqui que ele vai começar a partir do set rem, né? E olha só que legal, ele fica aqui grudado embaixo do nosso menu, né? Tudo funcional, tudo bem show, né? Isso daqui eu acho fantástico, pelo menos, não sei vocês, mas para mim isso daqui é uma grande novidade. Maravilha, pessoal. Então, olha só,
nós já conseguimos aqui matar muitas coisas aqui, né, sobre posição, né? Vou falar aqui bem por cima, né, de como que antigamente nós posicionávamos nossos elementos ali dentro do CSS, né? E olha só, tinha uma ideia, né, que isso daqui é raro da gente fazer hoje em dia, tá? Não vamos mais, vamos evitar fazer isso daqui ao máximo, tá? Mas o que que acontece, né? Eu poderia, aqui quando a gente tem as nossas caixas, por exemplo, né? Para não confundir, eu vou comentar essa caixinha que está absoluta por enquanto, tá? E eu vou pegar aqui também, pode ser a primeira caixa, tá? O que eu vou fazer aqui agora, né? Para ficar mais fácil de vocês enxergarem, eu vou tirar algumas caixas, tá? Então eu vou tirar, por exemplo, essas últimas aqui, deixar apenas... Na verdade eu queria deixar apenas 3, né? Então eu vou tirar essas daqui. E olha só o que acontece. Antigamente a gente tinha um carinha aqui que chama... que ele chama float, né? Se eu passo aqui um float, eu poderia falar que eu gostaria de ver esse elemento aqui flutuando à esquerda, né? E eu vou até deixar aqui em tela maiúscula, né? Tela cheia, para a gente conseguir ver melhorzinho uma coisa, né? Aqui a gente potencialmente não sentiu diferença, né? Mas o que está acontecendo? Ele está jogando o nosso elemento aqui à esquerda. Se eu falasse aqui que eu quero ter um float right, olha só o que acontece. Só esse elemento que eu selecionei, o primeiro, né? E como que a gente vê que foi o primeiro, né? Mais fácil. Poderia vir aqui, ó, texto interior 1, texto interior 2, texto interior 3, né? E assim por diante. Né? Até para os comentados eu já deixo. Se eu faço isso e salvo, a gente pode ver aqui que, ó, apenas o primeiro elemento ele foi parar ali na direita, né? E o que aconteceu aqui é que ele saiu também do fluxo normal que a gente espera, né? Mas assim, o que acontece? Isso daqui é mais perigoso de trabalhar do que o Position Absolute, né? Porque ele meio que retrai aqui, né, de uma forma que ele começa a impactar os elementos seguintes, né? Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, tá? Por padrão aqui, se a gente for ver, o float é none, né? Então os elementos ficam ali como deveriam, né? Se eu, por exemplo, olha só o que a gente pode ver também, né? Se eu pegasse aqui o elemento 3 e colocasse um float left nele, vamos ver o que acontece, né? Eu não salvei ainda, mas ó, texto 1, texto 2, texto 3, né? Se eu der um float left no 3, ele vem aqui antes, né? Então a gente pode ver que essa mudança aconteceu, tá? Eu não recomendo que vocês utilizem isso, né? Geralmente depois que a gente utiliza, né? Eu tinha uns elementos ali que vêm depois das minhas caixas, né? Que no caso ali eu tenho um spam, né? Então eu uso essa notação aqui mais spam para falar que é um spam que vem depois do box, né? Eu colocaria aqui falando que ele vai ter um clear both, né? Para evitar que ocorra algum desprendimento do nosso conteúdo em tela, tá? Para que ele não saia do fluxo de maneira inesperada. Então não é uma prática muito legal, isso daqui a gente costuma não utilizar mais, mas é bom vocês saberem que existe, tá, pessoal? E aí qual que é o grande salvador da pátria aqui, né? Que eu vou falar só por cima aqui, né? Em outro momento nós falamos no detalhe, mas olha só que legal, a gente tem um tal de Display Flex, né? E vamos ver aqui como que ele ajuda para que a gente organize nossos elementos em tela de uma forma bem básica aqui, né? E sem muitos detalhes, né? Eu poderia, por exemplo, vir aqui e falar que todas essas caixas agora, em vez de elas serem line block, eu poderia falar que elas são flex, tá? O flex ele vai jogar essa caixinha aqui para baixo, né? Então, ó, isso daqui não vai ficar mais dessa forma, né? E a gente pode ver que na verdade aconteceu algumas coisas meio estranhas aqui, né? Na verdade é porque eu fiz errado, né? A nossa caixa aqui, eu não quero que a nossa box seja display flex, né? Eu quero que na verdade que a nossa... Deixa eu só aproveitar e tirar esse float já, né? Mas o que eu quero fazer aqui é que eu quero que o container aqui, né, que tem as nossas caixas, seja um display flex. O que acontece aqui agora? A gente pode ver que ele encaixou aqui, né, as nossas caixinhas do lado do nosso texto, né? E ficou aqui bem legal, né, de a gente conseguir trabalhar com isso, né? Por que ficou legal, né?
Vejam que a gente tem um textão ali, né? No momento eu não vou entrar nesse mérito aqui ainda, então eu vou simplesmente pegar o texto que tem ali depois e vou dar um display none, tá? Para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Na verdade é um box mais spam, né? Então eu tirei aquele texto que tinha aqui embaixo, né? Ele não existe mais. E por que isso daqui ajuda a gente a organizar essas caixinhas, né? Imaginem que a gente tem aqui mais caixinhas ainda, né? E aí o que está acontecendo aqui agora? Imaginem, pessoal, que eu gostaria de deixar essas caixinhas, né? 3 por linha, né? O Flexbox ele possibilita que a gente faça isso. Então eu poderia colocar aqui um flex, por exemplo, 33,33%, né? Se eu fizer isso, né? Na verdade a gente aplica isso na própria box, né? Não no container das caixas, né? O que vai começar a acontecer aqui agora, né? Essas caixas elas estão todas em linha, né? Então elas não conseguem ocupar 33%, porque senão não caberia tudo aqui, né? Para resolver isso, a gente coloca um flex wrap, né? E aí eu consigo aqui falar que, na verdade, no nosso container ali também, que essas caixinhas vão quebrar o espaço, né? E olha só que legal, elas já começaram aqui, né, a ocuparem um espaço diferente, né? Aí você está se perguntando, mas por que, né, que essas caixinhas aqui não ficaram 1/3 da tela, que nem a gente falou? Porque tem um espaçamento entre elas aqui, elas têm margem, né? Se vocês forem ver cada uma dessas caixinhas, né, elas têm aqui, ó, 15 pixels, né, que eu estou fazendo essa conversão em volta. E aí não cabe, né, exatamente 1/3 ali. Então eu poderia deixar um pouquinho menor, né, ou fazer essa conta direitinho depois, que agora já cabe, né, ó, já cabe aqui de fato 3 por linha, né? Então, pessoal, agora a gente já entendeu alguns fundamentos, né, de como é mais fácil de utilizar isso do que essas coisas legadas que nós tínhamos, né? E ainda vai ter muito conteúdo para vocês evoluírem no Flexbox, legal. Tem também várias coisas ali da MDN ensinando a gente como tratar mais com essas coisinhas. Mas futuramente veremos em detalhe aqui, tá? Então, só para vocês saberem aqui, já tirarem a ideia que a melhor forma que a gente tem de posicionar elementos que vão estar aqui seguindo o nosso fluxo de tela, né, seria utilizando o Flex, legal? Se a gente por algum motivo quer desprender esse conteúdo, né, e deixá-lo fixo, nós podemos utilizar um Position Fixed, né? Se nós queremos jogar aqui dentro, né, desse próprio container, dependendo de alguns atributos de posição top e left, né, poderia usar também o right, né, que faz o contrário, né, ele posiciona a partir da direita, né, o bottom que posiciona a partir de baixo. Nós poderíamos usar o position absolute, né, que ele ia resolver aqui para a gente posicionar a partir desse container, né. Nós aprendemos aqui também, né, que todos os elementos por padrão são position static, né, então é o que a gente tem ali por padrão no CSS. E se a gente colocar um position sticky aqui também nos nossos elementos, nós conseguimos fazer alguma coisa como esses headers flutuantes aqui, né? Que é bem legal quando a gente vai lidar com um dicionário, com índice, com lista de contatos, né? Então é muito bom para a gente fazer sem precisar de JavaScript, né? Ajuda bastante. E pessoal, por agora é basicamente isso, né? Se a gente for ver o que a gente completou, a gente aprendeu aqui sobre essas coisas legadas, float e clear, né? A gente aprendeu aqui também bem pouquinho aqui, só, né, um flex wrap e um flex, né? E já ajudou aqui a termos um entendimento melhor, né, de como encaixar os elementos em tela, beleza? Então fiquem antenados aqui com o nosso conteúdo para depois aprenderem como, né, fazer isso daqui de fato com Flexbox, explorar as demais propriedades, e é isso, né? Deixa eu até tirar aqui da tela, né, para me despedir de vocês. Obrigado e até a próxima.